Então, queridos, boa noite. Hoje a gente está retomando, né, o estudo dos retiros de Lama Alam, né, o retiro, no caso, Visão Iluminada de Samantabhadra, que a gente está estudando com a G. E hoje a G teve um compromisso familiar, então, como ela tinha marcado o retorno hoje, e hoje é um dia especial lá para o sobrinho dela, que faz 18 anos, então ela pediu para conduz, então. Eu disse, ó, gente, eu vou fazer uma retomada, que aí a gente não avança, mas também é importante a gente chegar onde a gente parou, né? A gente parou aí quase um mês, né? Tomar o fio de novo, assim, do retiro, tá bom? Então, eu preparei para hoje a gente fazer, né, as preces, a nossa Guru Yoga, que a gente faz no início. Depois a gente não vai fazer a meditação formal hoje, a gente vai seguir, eu vou pegar o vídeo, nós estamos no vídeo 11, certo? Iniciando o vídeo 11, que é o final da fase 3. Então, eu vou retomar o iniciozinho do vídeo, onde ele faz uma pequena meditação, até porque a gente já vem da prática de Guru Yoga, né, já está calmo, faz um pouquinho a meditação inicialzinha com lama, e aí a gente faz uma retomada do texto, da fase 1, 2 e 3, só para a gente, é super importante a gente ler de novo o texto, porque as palavras cada vez mais vão se abrindo para nós, à medida que a gente vai contemplando esses ensinamentos, né, das 8 fases. A gente já contemplou, para quem participou, né, dos ensinamentos do Dharma Tolo, a gente já contemplou para quem fez o Tantra Vajra, a gente agora está contemplando a partir da Visão Iluminada de Samantabhadra, e depois a gente vai poder seguir com pelo menos as 2 primeiras fases, com o Vajra Essence, que é o retiro do texto mais detalhado. E tem aqueles 2 livros do Lama Ala que talvez a gente siga estudando nas terças-feiras, quando terminar o budismo tibetano. Então, a gente vai, né, e a G vai continuar com esse retiro, porque a gente vai terminar a fase 4, né, foi o retiro de 2021, mas no retiro de 2022 ele segue até a fase 8, né, ele termina. Então, a gente vai concluir esse ensinamento todo, para a gente ter a noção de todo o ensinamento, né, a partir do Visão Iluminada de Samantabhadra. Então, é uma oportunidade da gente sempre, quando a gente está voltando, a gente está olhando de novo, vendo cada vez mais profundamente, compreendendo melhor, porque a gente já vai ter removido obstáculos, né, em relação à compreensão e em relação à prática. A prática vai abrindo para nós também a compreensão. Então, tá bem assim? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém levantou a mãozinha assim, foi... Foi a Oi, Flori. Tereza. É porque às vezes seu som está cortando para mim, não sei se é Ah, só o para som? mim. Então, deixa É, eu ver aqui. não sei Alô, se é só tá, para tá me mim. ouvindo? Tá me ouvindo direitinho agora? Tô, Tá tô. ouvindo, né? Se acontecer de novo, avisa. É porque o meu pode ser o meu plug aqui do headphone, tá? Obrigada. Obrigada também por avisar. Então tá, queridos. Então eu vou fechar os microfones para a gente fazer as preces, Guru Yoga, e aí retomar, como para quem chegou depois, a gente vai retomar o ponto onde a gente chegou no estudo, tá? Que aí a G, depois, no próximo domingo, continua. Então, vou mutar aqui os microfones, depois eu abro, tá? Então, vamos fazer as nossas práticas, nossas preces primeiro, começar com as nossas preces e nossa prática de Guru Yoga. Então, abre espaço na mente, nesse momento, para a gente ficar completamente presente com o nosso corpo, equilibrando a nossa energia, e a gente se abrindo agora para o momento presente, para a gente fazer esse nosso encontro, né, com o Buda, com o Dharma e com a Sangha. E diante dessa imagem de Guru Rinpoche, que simboliza a lucidez de todos os nossos mestres, desde o Buda Sakyamuni, né? Então a gente se conecta com a imagem de Guru Rinpoche, vendo as qualidades de Guru Rinpoche de sabedoria, de equilíbrio da mente, né, a união de chama, teve e passa, né, toda a sabedoria que surge dessa realização, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade. E a gente, então, se conecta verdadeiramente com essas qualidades, sabendo que essas qualidades são também as qualidades da nossa verdadeira natureza. Então, é com essa intenção, com essa motivação de nós realizarmos a natureza verdadeira da nossa própria mente, que é a natureza verdadeira de todos os seres, que a gente vai fazer a nossa prática hoje. E a gente começa lembrando, né, purificando a nossa motivação, lembrando dos 4 pensamentos que transformam a mente.
que dá a radiografia da situação que a gente se encontra agora, mas do potencial da transformação. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta de todas as causas e condições que a gente criou para a gente ter essas condições agora, nesta vida, para praticar. Ter encontrado, principalmente, né, ter as condições físicas, mentais favoráveis, e ter encontrado o Dharma vivo, professor que pega a nossa mão no caminho. Então, a gente se alegra de reconhecer a nossa vida humana preciosa. Também a gente recorda que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se lembra da impermanência. Todos os fenômenos têm a natureza de fluxo, surgem de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, as condições que nós temos agora, elas são passíveis de transformação. Então, a gente aproveita agora para praticar. Não perdemos mais tempo. Daí a gente se lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se dá conta, se lembra, né, da natureza interdependente dos fenômenos. Todos os fenômenos surgem a partir da originação dependente. Então, a nossa mente, a nossa condição interna, a nossa energia, nossas ações, o nosso ambiente, tudo se interconectam, se afetam. Então, a gente cuida, principalmente daquilo que a gente pode determinar, que são as nossas ações, procurando nos conectar com ações virtuosas e evitar ações não virtuosas, que nos conduzem a mais sofrimento e mais confusão. E aí, por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente sabe que o samsara surge da nossa própria mente, uma operação da nossa própria mente. Quando ela está operando com a ignorância da sua verdadeira natureza, perdendo-se na dualidade, na fixação, na reificação, surgem as aflições mentais que nos levam a praticar as ações não virtuosas, que, por sua vez, culminam em sofrimento para nós e para os outros. Entendendo como é que esse processo se dá, como é que a nossa experiência se dá a partir da nossa própria mente, então a gente sabe onde trabalhar, para onde olhar. E é nos recordando disso, de tudo isso, esses 4 pensamentos, essas 4 condições, a gente aspira que a nossa mente se volte para o Dharma sagrado, para a verdade. Então, é com essa motivação que a gente vê que nós podemos transformar a nossa própria mente, a nossa condição, e é a condição de todos os seres também. Então, a gente aspira que todos os seres também possam encontrar a felicidade em suas causas, que é a lucidez completa. Que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a verdadeira paz, a alegria da realização. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, ou seja, que a gente possa encontrar, nós e todos os seres, a verdadeira paz, que decorre da lucidez. Então é com essa aspiração que a gente toma refúgio no caminho, né? Nas 3 joias, no 4º caminho, e no cultivo da mente do despertar, a bodhicitta, que é a mente que busca a iluminação, para trazer benefício a todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye chodang soki chonang lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonang ki drola penchir sangye drupasho sangye chodang soki chonang lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kim drola pentir sangue drupansho. Então, tendo tomado refúgio Bodhicitta, então agora a gente evoca a presença de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, para que ele possa nos conceder as bênçãos, para remover todos os obstáculos, para a gente realizar a lucidez perfeita, que é a realização dos 3 Ks, a gente receber as 4 iniciações. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Agye Nujan Sam Pema Gesa Dongpo Lam Yasen Chage Nudru Pema June Jesu Dra Kudu Kandro Peko Kiki Jesu Dadu Ki Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Sije Om Agi Jan Sam Pema Gesa Dumpo Lan Yanse Chage Nyadu Pema June Jesudra Kudu Kandru Peko Kiki Jesu Dadru Ki Jenge Lavche Sheksu So Guru Pema Sije. Então, antes da gente receber as 4 iniciações, a gente, antes de acumular o mantra, a mala do mantra do Guru, a gente faz a prece dissipando obstáculos no caminho, pedindo as bênçãos para a remoção de todos os obstáculos, que Guru Rinpoche possa remover todos os nossos obstáculos. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Chenyu Kunda Dewa Chepo Jan Barche Kunsa Dudu Drapo Sao Soa Desu Jinjila Du So Chinan Sanwe Barche Jiwa Dan Sampalo de Drupal de Gelo Om Vajra Guru
Pema Siddhi. Agora a gente acumula um mala do mantra do Guru, imaginando que o Guru Rinpoche flui as 5 luzes, as 5 cores, nos concedendo bênçãos e removendo obstáculos de nós e de todos os seres. A gente pode imaginar todos aqueles seres que a gente sente, né, que vão ser beneficiados pelas bênçãos de Guru Rinpoche nesse momento. Vamos lá, um Bhaja Guru Padma Siddhi, um Bhaja Guru Padma Siddhi, um Bhaja Guru Padma Siddhi, um Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, 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 Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, 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 Om Bhaja Guru Padma Siddhi. Om Bhaja Guru Padma Siddhi, Om Vajra Guru Padma Siddhi. Então, com a confiança da presença de Guru Rinpoche, reconhecimento de todas as suas qualidades na nossa frente. Então, a gente se abre para receber as bênçãos das 4 iniciações. A gente imagina que de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a sílaba Om na nossa testa. E a gente imagina recebendo, a partir dessa luz branca, as bênçãos da sabedoria que invade, que inunda todo o nosso corpo, remove todos os obstáculos do nosso corpo grosseiro, estabelece as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. Agora a gente imagina de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a sílaba A na nossa garganta. E a gente imagina estar recebendo a partir desse fluxo de luz vermelha as bênçãos da sabedoria que purifica todos os obscurecimentos da nossa fala e da nossa energia, do nosso corpo sutil, removendo todos os obstáculos da nossa fala, do nosso corpo sutil, do nosso corpo de energia. E estabelece as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. Então a gente imagina que de uma sílaba azul índigo no coração de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz azul diretamente, azul índigo, diretamente para a sílaba no nosso coração. E a gente imagina receber esse fluxo de luz que purifica os obscurecimentos da nossa mente,
removendo todos os obstáculos, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E imaginando agora simultaneamente que das três sílabas, dos três pontos de Guru Rinpoche, fluem as três luzes de sabedoria diretamente para os nossos três pontos. A gente então imagina recebendo as três luzes simultaneamente nos três pontos. Os nossos obstáculos mais sutis são removidos, removendo os obstáculos da nossa consciência condicionada. Estabelecendo as bases para a gente realizar o Svabhavakaya, a união, a inseparatividade dos três kayas, a grande perfeição. Então, com essa confiança e com essa alegria de ter recebido as bênçãos diretamente de Guru Rinpoche na nossa frente, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça com total confiança. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa no nosso coração. E a gente sente que o nosso corpo, fala e mente são completamente inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. A gente repousa aí, reconhecendo a nossa verdadeira natureza. E a partir desse lugar, desse reconhecimento que a gente inicia o nosso estudo hoje, principalmente esses ensinamentos tão profundos da grande perfeição, que são trazidos para nós pelo Lama Alan Wallace, mas de uma linhagem viva, né? E mais recentemente foi de do Dudjom Rinpoche, Dudjom Limpa, que remonta ao próprio Guru Rinpoche e ao próprio Buda. Então, com essa confiança, a gente inicia, então, o nosso estudo de hoje. Eu vou colocar o vídeo 11, que é o vídeo que a gente iniciou com a Jane, e a gente vai fazer a pequena prática que o Lama conduz no início desse vídeo, tá bem? Good afternoon and evening. Jana looked very fresh. That's good. She has a lot of work to do now. Boa tarde, boa noite para vocês. Lama falou que parece bem renovada, que é bom, porque tem muita coisa para fazer agora. So, we have a lot of text to cover. At least we'll cover as much as we can in a leisurely way. But before doing so, let's begin by settling body, speech, and mind in the natural state, just for a few minutes. Então, nós temos uma grande parte do texto para cobrir ainda, nós vamos fazer isso sem pressa, mas antes disso nós vamos estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais por alguns instantes.
Ulaso. Então, queridos, estão bem aí? Deixa eu ver se vocês estão ok, não estão dormindo. Tá bom. Oi, Canetinha. Então tá. Desculpa, deixa eu abrir o microfone aqui. Tranquei os microfones. Então, o que eu pensei hoje, para a gente retomar, né, já que a gente teve essa parada estratégica, eu pensei hoje, para a gente receber as bênçãos dos ensinamentos de Dudjom Limpa, eu pensei em a gente fazer a leitura do texto até onde a gente parou, o texto raiz, até onde a gente parou, que é exatamente agora o lugar onde ele vai retomar nesse vídeo 11, que inclusive a gente leu no último encontro com a G, mas a gente até nem vai ler, a gente vai ouvir o Lama com a G, que é mais interessante, assim, a gente sente mais a energia do Lama hoje, só para a gente se reconectar com o estudo. Então, a gente vai ler o texto raiz, até onde a gente parou, e aí a gente vai para o vídeo, para pegar exatamente a explicação do Lama do parágrafo que ele vai, né, do parágrafo que ele vai conduzir nos primeiros 18 minutos, primeiros 15 minutos desse ensinamento. Aí depois ele passa para o segundo parágrafo, que foi aonde a gente parou na última. Aí a gente deixa esse segundo parágrafo, que é o finalzinho da fase 3, para a G continuar no próximo domingo, tá bom? Aí ela não perde nada e ela segue na revisão do texto, como ela está seguindo lá, certo? E a gente também retoma Dinando pegando o fio da meada, lembrando do ensinamento como um todo, né, do conjunto dos ensinamentos, para a gente também não pegar o bonde andando, porque os ensinamentos são muito sutis e profundos, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprender, a gente mais vai começar as palavras vão se abrir para nós enquanto experiência, né? Enquanto compreensão e experiência. Tá bem assim? Concordam? Então, tá bom. Na ausência de protesto, eu vou seguir aqui. Então, assim, eu vou tentar ler de uma forma não muito corrida, mas também não muito devagar, mas tentando dar ênfase, né, assim, um pouco, sem explicar também, que a gente já cobriu todo esse texto, então quem quiser aprofundar, retoma nos vídeos anteriores, mas é só para a gente pegar o long do ensinamento como um todo. Bom, e aí a gente entrar de novo na corrente dos ensinamentos que agora a gente vai retomar semanalmente. Tá bem? Então tá, então eu vou pegar o texto aqui, para a gente ler. Então, nós estamos estudando esse texto, A Visão Iluminada de Samantabhadra, um profundo tesouro da expansão da grande perfeição originalmente pura. Ensinamentos secretos, consistindo de instruções essenciais, que oferecem uma síntese completa das linhagens da visão iluminada, simbólica e oral. Uma apresentação lúcida, na palma da mão, da visão iluminada de Samantabhadra, o Buda inalterado, perfeito e autossurgido. Se diz que quando o praticante já está num ponto de amadurecimento completo, basta ele ler o título, que ele já entende tudo que está lá no texto. Então, se for o caso aqui, a gente já leu o título. O título é tudo isso aí, né? É a síntese de todo o ensinamento. Então, vamos lá. Então tem essa introdução, né? Possa a realidade última e imutável, o verdadeiro Vajra da lucidez prístina, o Sugata Garbha, Samantabhadra e sua rainha, reinar vitoriosa no jardim de lótus da minha mente. Isso é Dudjom Limpa falando. Esta profunda instrução sobre a grande perfeição da clara luz, este profundo Dharma que é uma síntese completa da linhagem da visão iluminada, da linhagem simbólica e da linhagem oral, é uma transmissão oral, não de um ser humano, mas do mestre autossurgido. Quando esse oceano de ambrosia foi vertido no excelente vaso de minha mente, temi que se perdesse, e então pedi permissão aos Viras e Dakines para compor este texto como uma herança para liberar futuros detentores da linhagem. Aos 27 anos, na noite do 10º dia do 12º mês lunar do ano do cachorro, todas as minhas percepções se dissolveram no reino do grandioso e originalmente puro espaço absoluto dos fenômenos. E eu reconheci minha própria base. Depois de algum tempo, eu vou só sugerir que vocês leiam como se tivessem
o Dudjom Rinpoche falando diretamente para vocês, né, para nós aqui, que eu também estou ouvindo, né? Eu estou falando, eu estou ouvindo. E a gente olha de forma profunda, e a gente, agora, com aquilo que a gente já tem de experiência de meditação direta, a gente tenta ver isso como uma instrução de prática, porque isso é uma instrução de prática direta. Esse ensinamento todo de Dudjom Rinpa é instrução direta de prática. Então, que a gente escute desse lugar, tá bom? Com essa motivação, de ouvir Dudjom Rinpa falando diretamente para nós. Então, ele diz, então eu recebi, aos 27 anos, na noite do 10º dia do 12º mês lunar do ano do cachorro, todas as minhas percepções se dissolveram no reino do grandioso e originalmente puro espaço absoluto dos fenômenos. E eu reconheci minha própria base. Depois de algum tempo, surgiu espontaneamente a seguinte exibição mágica do professor e de seu séquito. Nessa ocasião do tempo perfeito de igualdade originalmente pura, no lugar perfeito do reino autossurgido, verdadeiro e grandioso de Akanishta, o professor perfeito, o Buda da base primordial, Samantabhadra, o Vajra nascido no lago, estava sentado sobre um trono de lótus, com joias, sustentado por 8 leões. Para essa reunião do séquito perfeito de Viras e Dakinis, livre de conceitos que circundava o professor, ele ensinou o Dharma perfeito, do Jnana resultante e insuperável, a profunda e secreta grande perfeição. Naquele momento, estava reunida naquela morada uma assembleia completa de 84.000 seres, incluindo os seguintes Bodhisattvas Mahasattvas. Aqui ele apresenta todo o espectro da nossa experiência de consciência. Vajra da lucidez prístina, faculdade que manifesta todas as aparências, faculdade da atividade mental aflitiva, faculdade da atividade mental, faculdade da visão, faculdade da audição, faculdade do olfato, faculdade do paladar, faculdade do tato e o soberano que tudo cria. Então, aqui está a Rigpa, Vajra da lucidez prístina, está a Alaya Vijnana, faculdade que manifesta todas as aparências, a faculdade da atividade mental aflitiva, a faculdade da atividade mental e o soberano que tudo cria de respeito à consciência mental e todos os funcionamentos sutis que ocorrem na consciência mental, Klishta Mana, Manas e Mana sutil e Mana grosseiro, que é a dualidade que surge aqui na mente, da consciência mental, e as consciências dos sentidos, visão, audição, faculdade, tato, paladar. Então, na verdade, ele iluminou todo o processo interno. Então, fase 1, tomando a mente impura como caminho. Então, o Bodhisattva Mahasattva soberano, que exibe todas as aparências, Alaya Vijnana, levantou-se de seu assento e se dirigiu ao Bhagavan, dizendo: Bhagavan Samantabhadra, Rei da luz imutável, por favor, ouça e considere minhas palavras. A fim de liberar completamente todos nós que constituímos esta exibição mágica de discípulos simultaneamente, né, liberar completamente todos nós simultaneamente na grande expansão da igualdade do espaço absoluto dos fenômenos, por favor, revele o insuperável Jnana da fruição da grande perfeição. O Bhagavan respondeu: ó discípulos magicamente emanados, ouçam, eu não proclamo esse insuperável Jnana da fruição da grande perfeição em direção a ninguém, exceto aqueles indivíduos com karma adequado e boa fortuna, dotados das qualidades combinadas de faculdades aguçadas, grande sabedoria, fé estável, habilidade de manter seus samayas, grande entusiasmo e coragem. E por que assim? Como resultado de não praticarem o aspecto último e, além disso, ignorarem com desprezo a profunda verdade de causa e efeito, os seres sencientes comuns que ouvirem esse ensinamento experienciarão o grande tormento dos infernos. É por isso que eu não o proclamo, para qualquer um, somente para esses seres aqui, dotados de boa fortuna, qualidades combinadas, enfim. Então, o Bodhisattva soberano que exibe todas as aparências respondeu: ó mestre Bhagavan, nós, desta exibição mágica, não nos afastamos da natureza da não-dualidade. Então, por favor, revele o profundo e secreto Jnana insuperável. Então, naquele momento e naquela ocasião, eu também ouvi o seguinte. O Bhagavan da base, esse Dudjom Rinpa disse, né? Então agora ele se refere ao que ele ouviu, né? Que é o próprio ensinamento do Vajrayanasiddhanta.
O Bhagavan da base primordial disse à exibição mágica dos discípulos: ó exibição mágica de discípulos, ouçam sem distração. Sem buscar causas ou efeitos em outro lugar, identifiquem o agente que vagueia dentro dos 3 reinos do Sansara e sigam firmemente as instruções para liberar esse ser. Quando ele disse essas palavras, faculdade da atividade mental que tudo cria, a mente, respondeu: esse agente sou eu. O corpo e a fala que dependem de mim são mutáveis. O professor respondeu: ó faculdade da atividade mental que tudo cria, fale-me sobre sua forma, formato e cor. Faculdade da atividade mental respondeu: eu sou um vazio sem forma, eu definitivamente transcendo a forma e a cor. O Bhagavan perguntou: ó faculdade da atividade mental, qual é a origem da qual você surgiu pela primeira vez? O local em que você permanece nesse ínterim? E o destino para o qual finalmente irá? Faculdade da atividade mental respondeu: eu sou vacuidade não surgida. Portanto, não há nenhuma origem de onde eu tenha surgido. Eu sou vacuidade não local. Portanto, não há nenhum lugar onde eu permaneça. Eu sou vacuidade não estabelecida. Então, não há nenhum destino para o qual irei. Todos que estão reunidos aqui não são diferentes de mim. Portanto, que o mestre, por favor, revele as profundas instruções para me liberar. O Bhagavan respondeu: ó exibição mágica de discípulos, ouçam. Agora é fundamental que vocês conheçam suas próprias características. Existem 2 tipos de caminho. Os indivíduos com faculdades supremas prosseguem dentro de si mesmos por meio da travessia direta. E os indivíduos com faculdades médias ou inferiores prosseguem gradualmente, na dependência dos estágios e dos caminhos. Para investigar isso, primeiro, fundam suas mentes com espaço externo vazio e permaneçam em equilíbrio meditativo por 20 dias. Ao fazer isso, os indivíduos do primeiro tipo perceberão a natureza essencial originalmente pura da base primordial com o olho da sabedoria e a identificarão dentro de si mesmos. Os indivíduos com faculdades supremas. Eles já identificam o Rigpa. Os indivíduos dos 2 últimos tipos, faculdades médias ou inferiores, serão atormentados pela confusão e pela ansiedade, e uma vez que suas mentes não parecem se fundir com o espaço, passarão o tempo em fabricações e esforços, ao mesmo tempo em que ficarão aprisionados em muitos pensamentos. Aqui está o caminho para eles adentrarem os estágios e caminhos. Aí ele vai explicar os 4 tipos de atenção plena, que a gente vai ter que cultivar antes, primeiro identificando quietude da consciência e os movimentos da mente, antes de praticar os 4 tipos de atenção plena. Então, aqui está o caminho. Eles devem praticar identificando a consciência como quietude e reconhecendo os pensamentos como movimento, como pessoas assistindo a um show de ilusões de ótica. Meditando diligentemente, com grande entusiasmo, sim, todos os conjuntos sutis e grosseiros de pensamentos serão acalmados no oceano da base primordial. Permanecerão em um estado de quietude inabalável e a experiência de shamatha surgirá. Nesse momento, surgirá bem-aventurança semelhante ao calor do fogo, luminosidade semelhante ao romper da aurora e a ausência de conceito semelhante a um oceano que não é perturbado pelas ondas. Nesse caso, enquanto a atenção plena não separar quietude e movimento, e, portanto, puder ver, enquanto a atenção plena não separar quietude e movimento, e, portanto, puder ver mais vividamente, isso é chamado vipassana. Portanto, quando você tiver identificado shamatha como uma experiência meditativa e então puder sustentá-la naturalmente com atenção plena, livre de apego e fixação, as aparências das experiências meditativas desaparecerão naturalmente e a atenção plena se manifestará
de maneira unifocada. É o primeiro tipo de atenção plena unifocada. Ó discípulos magicamente emanados, ouçam. Nesse momento, algumas pessoas sentem uma sensação reconfortante de bem-estar. Algumas experienciam perturbações dos ventos, de tal forma que, seja qual for o tipo de atenção plena a pensamentos errantes que ocorra, isso provocará uma sensação desconfortável, como se seu coração estivesse sendo perfurado, e uma variedade imprevisível de doenças surgirá esporadicamente, os famosos NIAMs. Colocando suas esperanças em deuses, temendo influências demoníacas, experimentando todos que veem e tocam como prejudiciais, e assim por diante, vários tipos de experiências difíceis surgirão aleatoriamente. Algumas pessoas permanecem em um estado de vácuo, em branco, enquanto que para outras surgem visões de deuses, demônios e uma variedade de percepções extrasensoriais. Para algumas, elas são verdadeiras, enquanto para outras são falsas, e, portanto, não são confiáveis. Se vocês sentirem prazer com tais experiências e abandonarem seu caminho para cultivá-las com apego, né? Se vocês sentirem prazer com tais experiências e abandonarem seu caminho, no caso do cultivo da atenção plena, para cultivar essas aparências aí, essas experiências com apego, elas surgirão como um grande peso que os manterá no samsara e os afundará no lamaçal dos estados miseráveis da existência. Portanto, tomem cuidado com isso. Reconhecendo as experiências meditativas pelo que são, que vão surgir na prática, né? Pelo que são, permaneçam sem esperança ou medo e sustentem o fluxo da atenção plena. Ao fazerem isso, essas experiências meditativas desaparecem por si sós. A atenção plena grosseira naturalmente diminui, a consciência repousa em um espaçoso estado de fluxo, e sem que vocês façam nada para modificar todos os pensamentos errantes aos quais estão atentos, eles são selados pelo auto-reconhecimento. Isso é chamado de atenção plena que libera naturalmente. Nesse momento, é o segundo tipo de atenção plena. Nesse momento, uma intensa experiência de bem-aventurança pode surgir. E isso também pode ser simplesmente uma armadilha. Pode surgir qualquer uma das doenças relacionadas à bile, mas, ao reconhecê-las, elas se dispersam. Se vocês sustentarem a atenção plena enquanto naturalmente estabelecem suas mentes sem esperanças, medos, anseios ou apego a experiências meditativas, elas desaparecerão por si sós. Então, mesmo sem a atenção plena que reconhece a si mesma, na dependência de um modo sutil agora de cognição, não é mais a atenção plena comum, que ela já vai ter se dissolvido, agora é uma atenção, um modo sutil de cognição, vocês permanecem em um vácuo desperto, desprovido de pensamentos errantes ou da atenção plena sobre eles, que é o substrato eticamente neutro. Isso é chamado de colapsar em um leito desprovido de atenção plena, que é o terceiro tipo, quando a gente atinge, a mente se dissolve no substrato. Agora vai surgir o quarto, que é o surgimento da consciência do substrato. Então, nesse momento, surge a aflição mental da delusão. E podem surgir doenças decorrentes de distúrbios da fleuma. Ao reconhecê-las também como experiências meditativas e simplesmente deixando-as serem como são, sem reificá-las e sem esperanças ou medos, essas experiências desaparecerão naturalmente. Uma sensação de luminosidade se manifestará nesse vácuo. Uma sensação de luminosidade se manifestará nesse vácuo. E uma vez que o caminho para os pensamentos errantes e a atenção plena grosseira está impedido, as atividades e a fala se tornarão desarticuladas e confusas. Você desativou a mente do ser humano, do ser senciente comum, né? Do ser humano. Nesse momento, há também uma experiência pronunciada de bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos, que aqui não está atingindo o Shamatha agora. E podem surgir visões indeterminadas de deuses e demônios. Além disso, este é o aspecto naturalmente luminoso da consciência substrato. Por isso, é chamado de atenção plena autoiluminadora, que é o quarto tipo de atenção plena, quando a gente atinge o Shamatha. Ambos os tipos de atenção plena envolvem visões que os impulsionam
a renascerem como um Deus destituído de discernimento. Portanto, reconheçam a importância de nunca confiar nelas. Ó discípulos magicamente emanados, ouçam. Esses 4 tipos de atenção plena ocorrem quando tomamos os aspectos da mente como caminho, mas, se ficarem aprisionados neles e os considerarem como a visão e meditação supremas, vocês não se elevarão acima dos 3 estados, dos 3 reinos da existência, desejo, forma e não forma. Se forem aprisionados pela bem-aventurança, isso os impulsionará a renascerem como um Deus do reino do desejo. Se ficarem presos à luminosidade, isso os impulsionará a renascerem como um Deus do reino da forma. E se forem aprisionados pela ausência de conceitos, que são as 3 qualidades que a gente vai experimentar quando a gente atinge Shamatha, né? Bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos. Então, se a gente ficar preso, então, à ausência de conceitos, isso os impulsionará a renascerem no reino da não-forma. Nenhuma dessas 3 experiências meditativas deve ser bloqueada, nem cultivada. Elas são indispensáveis, pois surgem como sinais dos estágios e dos caminhos. Além disso, uma vez que aqueles que ingressaram nos estágios e caminhos reconhecem os vários tipos de doenças e sofrimentos como experiências meditativas, eles os soltam, sem reificá-los, nem tentar alterá-los. Como resultado, eles são liberados exatamente onde estão, como a neblina desaparecendo no céu. Em geral, todas as alegrias e tristezas das 6 classes de seres sencientes são meramente aparências ilusórias, experiências, e nenhuma delas é verdadeiramente existente. Tudo bem? Terminamos a fase 1, que é ele dando a instrução de Shamatha, começando antes com identificando quem é primordial entre corpo, fala e mente, que é a mente, depois identificando as características da mente, que ela não tem forma, cor, nem lugar, nem permanência, nem ela, né, não surge, não permanece e não cessa, e daí cultivando os 4 tipos de atenção plena, até a gente atingir Shamatha, que a gente se dissolver a mente comum, acessar o substrato e surgir a consciência substrato. Então, a gente acessa a consciência substrato, que é o fluxo o nível intermediário de consciência, que não é mais humana, é de um ser senciente, mas não é mais humana, porque essa mente humana se dissolveu, a gente acessou, certo? Então, estamos aí. Agora ele vai dar a instrução de como atravessar a consciência do substrato para a Rigpa, que é a segunda fase. Vamos lá? Revelando sua própria face como Vajra cortante de Vipassana. Então, o Bodhisattva Mahasattva Vajra da lucidez prístina, agora é Rigpa, que pergunta, levantou-se do seu assento e uniu as palmas das mãos em reverência ao Bhagavan, dizendo: Bhagavan, Senhor onipresente e soberano e inabalável, por favor, ouça e considere minhas palavras. Por favor, revele o caminho profundo e autêntico para esta exibição mágica de discípulos. Ele respondeu: ó Vajra da lucidez prístina, o caminho último, chamado de essência Vajra, Vajra Essence, é insuperável. Ninguém encontrará este portal sem ter acumulado grande mérito por incalculáveis éons no passado e sem ter o impulso kármico de preces excelentes que atingiram o pleno poder nesse momento. Isso é raro, como uma flor de Udumbara, que se diz que ela surge a cada 3.000 anos, uma flor minúscula que surge a cada 3.000 anos. É o caminho percorrido pelos Budas do passado e adentrado pelos Budas do presente. E é o único caminho profundo que será seguido pelos Budas do futuro. Ou seja, acessar a própria natureza essencial, reconhecer a nossa Rigpa, consciência primordial, é o caminho de todos os Budas. Explicarei em detalhes, portanto, ouça. Nesse sentido, existem 2 tipos de lucidez prístina. A lucidez prístina do caminho e a lucidez prístina que está presente como a base. Então, quanto ao primeiro, a lucidez prístina do caminho, sua natureza essencial é o que se toma como caminho. Então, é a prática onde a gente vai acessar a natureza da consciência e tomar ela como caminho. Só que a lucidez prístina da base é a lucidez que nunca cessa, é Dharma Dhatu, está sempre presente.
Quanto ao primeiro, a lucidez prístina do caminho, sua natureza essencial que se toma como caminho, que é a própria consciência que a gente vai tomar como caminho. Começa com consciência mental, depois a gente vai acessando a consciência substrato para acessar a consciência primordial. Então, essa natureza essencial, no caso da base, que é a expansão originalmente pura do espaço absoluto dos fenômenos, livre de extremos, é naturalmente iluminada pela grande sabedoria que tudo permeia. Essa lucidez prístina é inefável. A lucidez prístina da base. Nesse sentido, existe a tríade de visão, meditação e conduta. O que são as três? A visão é destituída de um ponto de vista. A meditação é destituída de qualquer modo de cognição. Quando a gente está acessando a consciência primordial. E a conduta é livre de qualquer modificação. Há também a tríade de base, caminho e fruição. A base é a grandiosa liberdade primordial. O caminho é o grandioso estabelecimento natural. E a fruição é a grandiosa liberação natural. Ademais, a perfeição espontânea dos três kayas é assim, né? Nirmanakaya, Sambhogakaya, o Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, né? Então, a perfeição espontânea dos três kayas é assim. A natureza essencial é o Dharmakaya originalmente puro. A natureza manifesta é o Sambhogakaya espontaneamente realizado. E a compaixão é o Nirmanakaya que permeia todos os lugares. Ele está dizendo que quando a gente acessa Rigpa, a gente vai realizar tudo isso. Visão, meditação e conduta nesse sentido aqui, base, caminho e fruição nesse sentido aqui, os três kayas nesse sentido aqui. Agora ele vai dizer, aqui, reconhecendo Rigpa, as 6 perfeições são simultaneamente aperfeiçoadas da seguinte forma. A ausência de apego é generosidade. A ausência de confusão é disciplina ética. A ausência de mudança é paciência. A ausência de esforço é entusiasmo. A ausência de meditação é a meditação. E a ausência de erro é sabedoria. Este é o Buda autoemergente. Não se afastar dessa natureza é também o refúgio verdadeiro e insuperável na natureza da existência. Então, ele vai falar aqui do Buda, né, do refúgio, Dharma, enfim, né, da Bodhicitta. Tudo se aperfeiçoa quando a gente atinge Rigpa, reconhece a nossa consciência primordial. É também a liberação tanto do Sansara como do Nirvana, que é a verdadeira geração da Bodhicitta. A união da Bodhicitta relativa e da Bodhicitta última. Também é tomar o Dharmakaya Samantabhadra como seu guru, é a prática última de Guru Yoga. É também combinar a essência de todos os jinas dos 3 tempos e dedicar-se a isso como sua deidade pessoal. É também combinar de forma não dual todas as dakinis do espaço absoluto da consciência primordial dentro do céu de Samantabhadri, que é o próprio espaço absoluto, e entrar em seu ventre. Esta é a prática na qual todas as famílias búdicas e mandalas são combinadas como uma só. Tudo é aperfeiçoado no reconhecimento de Rigpa. Existem 2 estados eticamente neutros, que são opostos a um caminho tão profundo, secreto e insuperável como este. Um, que sempre foi um estado eticamente neutro, e um segundo, que é transitório e luminoso. Ele vai falar do substrato verdadeiro, que corresponde à ausência de atenção plena, que é a terceira nível de atenção plena, que é quando a gente é o próprio substrato, e o substrato temporariamente luminoso, que corresponde à atenção plena autoiluminadora, que é quando a gente reconhece a consciência substrato. Então, ele está falando aqui que são esses 2 tipos de substratos eticamente neutros. Um que sempre foi o estado eticamente neutro, que é o substrato, e um segundo que é transitório e luminoso, que é a consciência substrato. O primeiro, que é como espaço imaterial, é aquele em que a radiância e as expressões criativas da consciência estão impedidas. No substrato a gente tem ignorância, não reconhece nada, né? O último é aquele em que a luminosidade emerge do vácuo, mas a radiância e as expressões criativas da consciência primordial ainda estão impedidas. Então, a gente opera com a consciência substrato, mas a gente não vê a consciência primordial. A gente precisa atravessar a reificação que existe na consciência primordial para acessar a consciência primordial. Que existe na consciência substrato para acessar a consciência primordial. Então, ao reconhecer esses 2,
e deixá-los se estabelecerem em seu próprio estado, ou seja, aqui nós estamos atravessando o substrato e a consciência substrato, para acessar o quê? Rigpa. Ele diz, ao reconhecer esses dois pelo que são, né, e deixá-los se estabelecerem em seu próprio estado, eles desaparecerão por si sós. Portanto, não se trata de pensar sobre eles, ou de aplicar vários antídotos para eles. Basta a gente continuar olhando diretamente, e aí a gente vai acessar a natureza última, que é a lucidez prístina. A lucidez prístina é o Buda autoemergente, e ao permitir que ela se estabeleça em sua própria natureza, será liberada naturalmente. Portanto, apenas deixe-a ser como é. Então, ou seja, a gente vai tomar Rigpa como caminho, deixar ela se estabelecer como ela é. Portanto, apenas deixe-a ser como é, sem tentar modificá-la. Conhecê-la, analisá-la ou apresentá-la intelectualmente de qualquer forma. Então, não tem mais mente, nada, conceitos, não mexe mais com nada. Só a prática de repousar diretamente em Rigpa. Nesse sentido, há dois estados: o equilíbrio meditativo, a prática formal, e a prática pós-meditativa. O primeiro, o equilíbrio meditativo ou a prática formal, que é permanecer, né, repousando em Rigpa, envolve 3 modos de não modificação. Aqui há a instrução de como repousar em Rigpa. Então, primeiro, fazer a prática da meditação do repouso em Rigpa, primeiro envolve 3 modos de não modificação. Primeiro, deixar o corpo repousar imóvel, sem modificação, como um cadáver em um cemitério. Segundo, deixar a voz repousar silenciosamente, sem modificação e sem falar. E terceiro, deixar a mente repousar solta e sem modificações em seu próprio lugar. No caso, Rigpa. É extremamente importante esforçar-se nesses 3 pontos, dedicando-se à prática sem esmorecer ao longo dos 3 períodos. Né? Acho que manhã, tarde, noite, tipo assim. A gente tem que praticar, realmente acumular, se familiarizar essa prática. A prática pós-meditativa, que isso aqui é a prática formal. Agora, a prática pós-meditativa, quando se levanta, envolve permitir que todo o seu comportamento não seja modificado, seja em movimento ou em repouso, sem nunca afastar-se de seu estado natural. Então, a pessoa vai estar reconhecendo o Rigpa, sem se perder, sem se distrair de Rigpa em qualquer circunstância que a pessoa estiver fazendo, coisa que a pessoa estiver fazendo. Então, essa termina a fase 2. Tudo bem? Algum protesto? Muito legal a gente ouvir de novo o texto, né? A gente lê de novo o texto. Cada vez mais ele vai fazendo sentido para nós, nós vamos nos apropriando do ensinamento, né? Então, legal. Então, vamos agora para a fase 3. E a gente vai parar onde a gente parou e onde o Lama vai continuar no vídeo que a gente vai ver. Flori? Oi, querido. Oi. Eu sempre tenho um pouco de dúvida entre a consciência substrato e o substrato. Porque ele chega e fala... ele diz que o substrato é esse espaço... Não, entender um pouco, assim, bem é quando a gente passa a experienciar, né? Mas, intelectualmente, o substrato é o lugar onde ficam armazenadas, é a ausência, é a ignorância. Na verdade, eles é a ausência de consciência. Isso é a característica principal do substrato, é a ausência de consciência. Uma ignorância. Só que o substrato tem as marcas, né? Tem as marcas ali. Mas não tem consciência. Tem uma ausência de consciência. Na verdade, a ignorância é o ponto principal do substrato. É como se fosse o momento que a gente se distrai. É aquele momento que a gente não percebe, quando eles vão explicar. Quando é que surge Sansara? Quando você embarca na dualidade, mas você não percebe exatamente esse momento. É um momento de inconsciência. Então, o substrato é essa ignorância, a ausência de consciência. Mas surge a consciência do substrato no nosso processo. A gente não estaria... A coisa parou, assim, estaria um vácuo parado, assim. Mas a consciência do substrato surge imediatamente, que é o senso de eu, vai surgir imediatamente. A dualidade surge num senso de eu, assim, sutil, né? Muito sutil isso aí, não conceitual. Aí, na prática, a gente vai chegar nesse lugar simples, desse reconhecimento, que a gente não consegue nem imaginar como é que é, porque a gente ainda está muito grosseiro, num reconhecimento muito grosseiro.
Então, é só com a prática. A gente só vai penetrar nisso quando a gente praticar, começar a praticar. Começar a vislumbrar, nem que seja pequenos instantes, assim, disso. Eu sempre fico um pouco confuso, porque o substrato... Eu sei que tem um modelo, aquele modelo do Thich Nhat Hanh, me parece didático, né? Que você tem as 8 Mas consciências. eu acho melhor a gente não misturar aqui, porque são linguagens diferentes. Só para a Mas gente é não porque aí trazer... eu gosto de, pelo menos, ter uma ilusão de que eu entendi. Certo, Sabe a mas é ilusão de melhor. que Mas a gente, entendeu? lembra aquele quadro que eu já te passei? Aquele quadro que eu te passei sobre o processo de delusão do Sansara, que fala os 5 primeiras etapas do substrato, que até a Jenny vai tocar nesse ponto aqui, nesse trechinho que a gente vai ver. Ela vai falar. Como é que surge o Sansara? Tem o substrato, que é essa... deixa eu colocar aqui, já que você puxou o fio, vamos botar aqui, que eu estou com o quadro aberto aqui. Só um minutinho. Aí a gente vê, porque quando a G falar, a gente já viu. Aí a gente fica... tá aqui, tá aqui. O processo de delusão do Sansara. Então, ele diz aqui, o Sansara começa com o próprio substrato. Diz, a ignorância dessa natureza... Deixa eu ler esse texto aqui. Além disso, quando você adormece, isso aqui é o pedacinho do Vajra Essence, que é correspondente a esse pedacinho que a gente vai chegar aqui na fase 3, final da fase 3. Certo? Só que o Vajra Essence é super detalhado. Certo? Que é o texto dele mais detalhado. Então, aqui ele vai dizer, além disso, quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade da vigília, incluindo os mundos físicos, os habitantes, sencientes e todos os objetos que aparecem aos 100 sentidos, dissolvem-se no vazio o substrato, que é a natureza do espaço, ou seja, na vastidão de onde tudo surge. Então, é esse espaço. Só que é um espaço, o substrato é um espaço sem consciência. Então, e eles permeiam infinitamente essa vacuidade. Todas as aparências, né? E os seres sencientes. Então, mais uma vez, autoconsciência. Eu não tenho noção, eu não posso te ajudar, Roberto, no sentido de esclarecer claramente, mas o máximo que eu posso chegar é a gente ler isso aqui juntos, né? Então, mais uma vez, a autoconsciência é despertada, a autoconsciência, ou seja, a consciência dessa situação, é despertada pelas aparições conjuradas que vêm dos movimentos das energias kármicas. Consequentemente, a partir do aparecimento de um self, como antes, todos os fenômenos internos e externos, incluindo os mundos físicos, seus habitantes, sencientes e objetos sensoriais, proliferam como aparições de sonho dentro do espaço básico da consciência. Porque ele está dizendo assim, todo momento, todo dia, quando a gente adormece e fica no sono e sonha, essa situação acontece. O Sansara se dissolve, aí entra a gente cai no substrato do sono, no sono a gente cai no substrato, é tanto que a gente não tem consciência, né? A gente entra numa inconsciência, depois vem, as energias kármicas se movem, aí vem o sonho, se o Shmuel, que vivencia a experiência do sonho, aí depois termina o sonho, isso se dissolve de novo no substrato, aí você acorda e desperta, acontece a mesma, quando você se desperta, acontece a mesma coisa, só que com outras condições, tendo agora o senso de eu sendo agora mais grosseiro, porque tem um corpo, sensações, percepções. No sonho, a gente tem tudo sutil. Mas na vigília tem um elemento mais grosseiro aí. Então, ele vai explicar aqui. Ele vai dizer, tem um substrato. Ele vai dizer, a ignorância dessa natureza é determinada como a causa da delusão. Como? A mera ignorância da natureza das exibições da base onipresente, a base está lá, onipresente, mas como a gente está ignorando, tem uma ignorância, ela atua como causa. Essa ignorância atua como causa. Como isso se torna um tanto fortalecido, isso repousa como substrato real, que é imaterial como espaço, um branco e descuidado vazio. Isso é chamado de substrato real. Livre do apego às experiências do intelecto e da mentação, a pessoa é absorvida em uma base imaterial. Então, o substrato é como se fosse uma base imaterial, meio que sem consciência. Certo? Aí ele diz, surgem movimentos de energias kármicas surgem, porque não vai ficar o tempo todo ali. Quebra a simetria, aí surge quebra a simetria desse estado de... Porque a gente sempre está em algum estado. A gente não está... A gente está sempre em algum estado. Ou a gente está construindo lá no Sansara com a mente operando com as 6 consciências, ou a gente está descendo para a consciência substrato, ou a gente está em Ripa. A gente está em algum estado, em algum movimento. Então, aqui, quando a gente está repousando lá no sono, ou atingindo na 3ª nível de atenção plena, a gente está repousando, toda a experiência está se recolhendo para esse espaço imaterial, que é o substrato. Então, vem os movimentos de energias kármicas,
e surge desse estado emerge a própria consciência clara e radiante como base do surgimento das aparências, e esta é a consciência substrato, que é a Alaya Vijnana, que é a Alaya e que é a Alaya Vijnana. Vijnana é a consciência de Alaya. Aí surge a mentação aflitiva e surge a mentação. A mentação, ela é sutil e grosseira. A mentação aflitiva é clistamana, que ele chama, e a mentação é manas. E manas, ela é não conceitual, é sutil, e a manas grosseira, que é a consciência mental comum, que é onde já tem sujeito, objeto, dualidade operando. Então, esse é o processo de samsara sujeito a cada instante assim, seja na vigília, seja no sonho. Entende? Ele está explicando. Na verdade, isso é parecido com aquele modelo que eu tenho a ilusão de ter entendido. Só que tem uma a mais na oitava consciência. Porque naquele modelo, a Alaya Vijnana, ela é a oitava consciência. A sétima é manas, mas aí o Thich Nhat Hanh chama manas de... Ele chama essa manas da aí por isso que tem essa coisa de... Então, porque aí está abrindo a oitava em duas. O substrato em si e uma consciência substrato que eu ainda não entendi muito bem, porque a sétima do outro é aquela sensação de eu. Você tem a sensação de eu ali na consciência substrato e já com uma certa aflição. Tem um eu, tem o outro, tem um mundo. Aí você já vai começando o processo. A gente vai ter que ter paciência um pouquinho para a gente poder ir penetrando nisso, porque, sabe? Florinha, às vezes eu acho interessante a gente parar, às vezes, um pouco e ver até onde o pouco que a gente entendeu, porque senão... Mas nesse caso aqui de hoje, a gente não é o objetivo a gente tentar chegar nesse ponto. Nesse caso de hoje, a gente chegar até o final de onde a gente parou, para poder a gente pegar o fio. Tá certo? A gente vai voltar para isso. A gente vai voltar de novo no Dharmatolo, a gente vai voltar de novo, que a gente vai estudar, né? A gente vai olhar com calma lá, quando a gente estiver estudando a fase 4, 5, que ele deu esse ano, né? Esse ano ele deu a fase 5, 6, ele vai trazer aquelas diferenciações, então tem mais clareza ali. Como diferenciar substrato, consciência substrata ali, tem mais, na fase 5, tem mais interessante, informação mais interessante. Então, a gente vai voltar de novo ali. Aí, acho que talvez, no momento, a gente tentar dar uma aprofundada, enquanto grupo, Valeu. certo? Tá Obrigado. Bom? Obrigada também, querido. Então, vamos lá. Então, voltando para o texto, né? Onde a gente parou? Então, fase 3. Revelando o Dharmakaya da base. Então, Vajra da lucidez prístina, próprio Rigpa pergunta, continua. Agora, ele apontou a natureza de Rigpa, agora a gente vai olhar para todos os fenômenos a partir de Rigpa. A gente vai fazer as práticas de Vipassana a partir de Rigpa. A gente vai ver a natureza de todos os fenômenos. Então Vajra da lucidez prístina perguntou, ó mestre Bhagavan, qual é a causa para vaguear pelos 3 reinos do Sansara? Que o mestre, por favor, explique. Ele respondeu, ó filho da família, a base para vaguear no Sansara é o par de fixação e objeto de fixação. Aquilo que faz a separação entre o Sansara e o Nirvana é apenas a fixação ao eu. Essa fixação é chamada de fixar-se à identidade de uma pessoa. A base de designação do eu não tem raiz. É assim, a cabeça e os membros não são o eu. Os membros menores e as articulações não são o eu. A carne e os ossos não são o eu. Sangue e linfa não são o eu, a medula óssea e as juntas dos dedos não são o eu, dentes e unhas não são o eu, o cabelo e os pelos do corpo não são o eu. O eu não existe em objetos externos, nem está internamente presente na mente. E o eu tampouco existe no meio, no corpo, no meio. Portanto, familiarize-se com a dissolução total dessa fixação à identidade de uma pessoa. A fixação às identidades dos fenômenos, por sua vez, né, emerge disso, do fixar-se ao eu. Então, a base a gente vaguear no Sansara é o par de fixação e objeto de fixação. Fixação ao eu e fixação à identidade dos fenômenos. Então, a fixação às identidades dos fenômenos emerge disso, do fixar-se ao eu. Existem 4 abordagens para isso. Para a gente atravessar a fixação às identidades dos fenômenos, que é buscar as bases de designação dos nomes, destruir a fixação à permanência das coisas, combater a falha de benefício e dano e fazer colapsar a falsa caverna de esperanças e medos. A gente está aqui no ponto 4. Então, a investigar apenas os nomes daquilo que a gente chama corpo, a compreensão de tudo mais se seguirá. É assim, a cabeça, agora ele vai investigar, vai usar uma analogia, um exemplo, e a partir daí tudo é assim. Então, vai investigar aquilo que a gente chama de corpo. A gente vai examinar esse nome corpo.
e aquilo a que a gente refere como corpo. Então, é assim, a cabeça não é o corpo, os braços não são o corpo, as laterais do corpo e as costas não são o corpo, as pernas e articulações não são o corpo, a carne, o sangue, os ossos, a medula, os canais e os tendões não são o corpo. Da mesma forma, em relação aos braços, os dedos não são os braços, nem os antebraços, nem parte superior dos braços, ombros, carne, pele ou ossos são os braços. Aquilo que se chama pernas também não são quadris, coxas, panturrilhas ou dedos dos pés. Nem aquilo que se chama coxas são a carne, os ossos, a medula, os canais ou os tendões. Da mesma forma, busque pelas bases de designação individuais de objetos externos. Então, a gente fez isso em relação a isso que a gente chama de corpo, nós mesmos, né, corpo. Agora, a gente vai fazer aquilo que a gente, todos os objetos externos. Mesma metodologia. Por exemplo, o que é chamado de casa não é terra ou pedras, nem é madeira ou paredes. De maneira semelhante, ao examinar cuidadosamente todas as bases de designação, cada uma por sua vez, elas desaparecem completamente. Então, esse foi a primeira forma da gente buscar atravessar a fixação à identidade de fenômeno. A segunda forma, destruir a fixação à permanência das coisas. É desta maneira que se investiga se tudo o que parece ser real é verdadeiramente existente. Aqui houve, essas duas marcações aqui houve uma alteraçãozinha. Se algo fosse definitiva e verdadeiramente existente, deve ter todas as 7 qualidades do Vajra indestrutível, ou seja, deveria ser invulnerável, indestrutível, real, incorruptível, estável, totalmente imune a obstruções e invencível. Terra ou pedra, que são consideradas reais, elas podem ser partidas, pulverizadas e desintegradas. Então, se forem lançadas ao céu, desaparecerão sem deixar vestígios. Examinando, então, assim, todos os fenômenos dessa maneira, vocês definitivamente os desconstruirão com suas mentes, e eles desaparecerão na vacuidade. Considerem, para onde vão todos os mundos físicos, seus habitantes, sencientes, e os 6 tipos de objetos sensoriais que surgem dessa maneira, né? À noite, por exemplo, todos os mundos físicos da vigília, à noite, para onde eles vão? Para onde vão, então, durante o dia, todos os fenômenos dos mundos físicos, esses habitantes sencientes que aparecem à noite, os nossos mundos de sonho? Tanto o mundo da vigília como o mundo do sonho, para onde eles vão? Ao examinarem se ambos são igualmente verdadeiros ou falsos, se vocês concluírem que não são iguais, considerem o seguinte: ó discípulos, magicamente emonados, ouçam. Durante o ano em que vocês tinham 13 anos, onde moravam a cada mês, a cada dia e a cada momento? De quais alimentos vocês gostavam? Que amigos vocês acompanhavam? Todas as suas memórias, todas as suas experiências, onde é que elas estão? Que palavras vocês disseram? Inspecionem a realidade da matéria. Se as aparências diurnas verdadeiramente existem, então, quando este corpo atual é abandonado, onde estão os pais e o corpo da pessoa que prossegue? Do que eles surgiram? Digam-me. O Bodhisattva Vajradhamsa Krishna respondeu: ó mestre Bhagavan, todas as aparências do dia, da noite, desta vida e da vida futura não são nada mais do que representações enganosas de experiências agradáveis e desagradáveis. Ou seja, quando a gente está repousando em Rigpa, é assim que a gente vê todos os fenômenos. Nada mais são do que representações enganosas de experiências agradáveis e desagradáveis. Ele respondeu: muito bem, assim é, filho da família. Aí o terceiro, que é o terceiro modo de destruir a fixação de identidade dos fenômenos, é combater a falha de benefício e dano. Ao examinarem a natureza dos objetos que parecem trazer benefícios e danos, vocês combatem a falha de se agarrarem à existência verdadeira. Ao examinarem a natureza dos objetos que parecem trazer benefícios e danos, budas e demônios, por exemplo, vocês combatem a falha a se agarrarem à existência verdadeira. Considerem, onde estão armazenadas todas as raízes de virtude do passado? Onde elas estão localizadas? A quem elas beneficiam? Como elas beneficiam? Da mesma forma, examinando como o karma perverso e não virtuoso inflige danos, que aqui ele está vendo a vacuidade do próprio karma. O karma não virtuoso inflige danos, vocês o desconstruirão mentalmente, de tal modo que desapareça por completo. Além disso, onde está a fonte de onde surgem todos os demônios e espíritos malévolos? Onde eles se localizam depois de terem surgido? E, ao final, para onde vão?
Ao investigarem a maneira pela qual eles infligem danos, vocês verão que não há como eles causarem mal. Da mesma forma, examinem a raiz fundamental dos locais sagrados e regiões onde os deuses protetores se originam, permanecem e de onde finalmente partem. Se os deuses são vazios, de que forma eles poderiam protegê-los como alguém real? Se os deuses são reais, onde eles vivem? Se vocês acham que eles vivem dentro de montanhas, considerem a possibilidade de estarem comprimidos no subsolo. Por outro lado, a terra é um deus? Ou as pedras, as árvores, a relva ou as montanhas? Ao investigarem isso, vocês realmente saberão que todas as alegrias e tristezas, nada mais, esperanças e medos, nada mais são, esperanças ligadas ao Deus e medos ligados aos demônios, nada mais são do que representações enganosas de experiências delusórias, que os deuses não protegem ninguém e que os demônios e espíritos não causam dano a ninguém dentro da perspectiva de Rigpa. Nós estamos aqui olhando, reconhecendo isso, repousando lá em Rigpa. Mas enquanto a gente está ainda sujeita a mente com dual, a gente vai ter as consequências do karma. A gente só vai atravessar, ver a vacuidade do karma repousando em Rigpa. Então, aí o quarto ponto, que é fazer colapsar a falsa caverna, ele diz, aqui está a maneira de colapsar a falsa caverna. Estamos já chegando onde a gente parou, paramos aqui. Então, aqui está a maneira de colapsar a falsa caverna da interpretação errônea de que Sansara e Nirvana são autônomos, são diferentes, e do apego a esperanças e medos. Quando vocês viajam de um lugar para outro e encontram um campo búdico e Budas, onde eles existem? No céu, no espaço intermediário, na terra ou no subsolo? Na região de Vaisali, se houver um belo rei com uma aparência refinada, boa fortuna e um grande séquito, ele não possui nenhuma característica distinta que o coloque acima de um mero Chakravartin, ou de um deus do reino do desejo ou do reino da forma. Se os Budas tivessem forma, é que ele está falando aqui, então, agora das experiências das terras puras, né? Essas coisas assim, de reinos dos Budas. Né? Se os Budas também, a vacuidade não tem nada, não tem alguém em algum lugar, assim, um Deus lá, um Guru Rinpoche que está em algum lugar, numa terra pura, em algum lugar, né? Fixa. Então, ele vai dizer, se os Budas tivessem forma, também deveriam ter cor, e se tivessem forma e cor, também deveriam ter consciência condicionada. Se eles tivessem consciência condicionada, também deveriam experienciar os 6 tipos de objetos, os olhos, ouvidos, nariz, blá, blá, blá. E se estes estivessem presentes, eles também deveriam ter as 12 bases dos sentidos. Tem um corpo, né, e as consciências relacionadas aos olhos, ouvidos, os 6 sentidos. O que necessariamente implicaria que eles são seres sencientes. Examinando isso cuidadosamente, vocês colapsarão a falsa caverna de considerar erroneamente os Budas como sendo autônomos. Além disso, onde fica o lugar tão amedrontador e o reino miserável da existência chamado inferno? No céu, no espaço intermediário, ele viu as terras puras lá, né, onde não tem terras puras em algum lugar, existindo inerentemente, e também inferno também não tem. Ele fica no céu, no espaço intermediário, na terra, abaixo, ou acima dela. Onde fica o chão de ferro fundido com seus seres que atormentam os habitantes do inferno? De onde vem a lenha? Quem são os pais, seus pais? E quais são as causas e condições dos lacaios do inferno? Como é que o fogo não os queima, já que queima os outros seres? Como resultado de infligirem mal, de infligirem tal tormento como punição infernal a seres sencientes, para que infernos eles iriam, os lacaios do inferno? Quanto aos seres sencientes que lá são torturados, onde eles encontraram seus corpos? Quem eram seus pais? E quais eram as causas e condições? E se seres sencientes hoje em dia morrem por causa de uma simples ferida, por que os habitantes do inferno não morrem, já que são fervidos e queimados por éons? Da mesma forma, se realmente existir um grande número de pretas, com cabeças do tamanho de um pote de barro, bocas do tamanho do buraco de uma agulha, gargantas do tamanho de um pelo de cavalo, barrigas do tamanho de um país e membros tão delgados quanto folhas de grama, quem são os seus pais? E quais são as suas causas e condições? Examinem em que direções e que locais eles moram. Então, ele viu o reino dos infernos, o reino dos pretas, aí ele vai dizer, aí ele vai seguir agora explicando esse pedacinho aqui. Se vocês investigarem cuidadosamente todos os reinos das 6 classes de seres sencientes, os fantasmas famintos, os animais, né, humanos, semideuses, chegarão à conclusão definitiva de que eles são meros sonhos, aparências delusórias
de suas próprias mentes, que não são estabelecidas como realmente existentes, e assim colapsarão a falsa caverna da fixação à existência autônoma dos lugares. Pronto, gente. A gente chegou onde a gente parou, certo? Deu uma sobrevoo de novo, com as bênçãos de Dude Olimpo aqui. Isso que a gente tem que fazer sempre, voltar no texto e contemplar. A gente escuta os ensinamentos do Lama, né, tira as dúvidas, aí volta para o texto, senta na meditação, vai praticar e contemplar. Porque lembra que são instruções essenciais de prática. Então, ele está convidando a nossa mente para olhar de forma profunda, né? Então, agora vamos lá para o ensinamento do Lama, no vídeo, onde ele começa explicando esse pedacinho agora que eu li, esse último pedacinho destacado, tá bom? São só 15 minutos, e a gente termina nosso encontro hoje. Tá bem? Aí, no próximo, a gente vai parar exatamente onde a gente parou. E aí, a gente continua, tá? Onde a gente seguiu. Deixa eu pegar o vídeo aqui, tá no mesmo lugarzinho, vamos lá. A gente vê o Lama hoje, para a gente se conectar, se alegrar, e viajar também. So welcome to our final afternoon or evening session. And let's return immediately to the text. And I'd like to reread just about the last sentence that we've already covered to clarify this a bit more. And that is where the Lake Vajra states, if you likewise carefully investigate all the realms of the 6 classes of sentient beings, of course, including human, you'll come to the definitive conclusion that they are mere dreams, your own mind's delusive appearances, which are not established as truly existent. And you'll collapse the false cave of grasping at the autonomous existence of the bases. Então, bem-vindos à nossa última tarde de ensinamentos desse retiro. Então, o Lama leu só o último parágrafo que nós lemos antes do intervalo, que foi o Vajra nascido no lago afirmando: se vocês investigarem cuidadosamente todos os reinos das 6 classes de seres sencientes, incluindo os humanos, obviamente, chegarão à conclusão definitiva de que eles são meros sonhos, aparências delusórias de suas próprias mentes, que não são estabelecidas como realmente existentes, e assim colapsarão a falsa caverna da fixação à existência autônoma dos lugares. So, when we hear in the Buddhist context, and this is not just for Dzogchen, as I mentioned, Shantideva makes very similar points, that hell realms, for example, Preta realms, Deva realms, are not really, they don't really exist anywhere. They're not out there someplace. That each of these realms is emerging from our own substrate consciousness that is catalyzed by the stirring of karmic energies. You remember that? The substrate, the stirring of karmic energies, our own karmic energies, latent propensities. These are stirred, the substrate consciousness manifests as afflictive mentation manifest, the ego grasping the I am, the reification of I, and then subtle and coarse mentation occur. And the Buddha said all phenomena are preceded by mentation, issue forth from mentation, and consist of mentation. So this theme here goes right back to the Pali Canon. Então, na visão budista, de uma forma geral, não apenas no Dzogchen, mas como o Lama comentou, Shantideva também falou isso, que nenhum desses reinos, nenhum dos 6 reinos existe lá fora, intrinsecamente, não existe nada lá fora. Tudo surge, todos os reis, as aparências dos 6 reinos, desde dos infernos até os deuses, tudo surge, todas as aparências surgem a partir da consciência substrato. Vocês lembram aquela sequência da consciência substrato? Ocorre uma ativação das energias kármicas, e essa surge então a partir da consciência substrato, surge a consciência mental aflitiva que reifica o senso de eu sou, eu estou aqui. A partir daí as atividades mentais sutis, grosseiras. Então, e todo o mundo surge a partir disso. Buda falou no Dharmapada, todos os fenômenos são precedidos pela atividade mental, emanam da atividade mental e consistem na atividade mental. Now, if one takes birth in a hell realm, as described here in the preceding paragraph or so, then clearly
all those so-called workers of hell, those beings that are torturing other people in hell, they are complete figments of your own, one can say imagination, or they're simply emerging from your own substrate. They're not sentient beings. They're not sentient beings, right? But is it possible, if you're born into a hell realm that's emerging from your substrate, is it possible that in that hell realm you're experiencing, you might encounter other sentient beings who had a previous life and who were born into that hell realm that you're now sharing in common with them? The answer is yes. Yes. Então, como a gente viu aqui o Vajrayansi do Lago descrevendo o reino dos infernos, né? Então a gente fez essa investigação, se aquelas pessoas que trabalham lá, aqueles lacaios, aqueles funcionários lá do inferno, se eles são seres sencientes. Eles não são seres sencientes, a gente poderia dizer que eles fazem parte, são criados pela nossa imaginação, ou que surgem a partir do nosso substrato, né? Então eles não são seres sencientes. Mas é possível, quando nós temos um renascimento num reino dos infernos, é possível que surjam outros seres sencientes também, cujas propensões também os levaram a ter um renascimento nesse mesmo reino dos infernos? E a resposta é sim. Now the karma, they didn't really propel you into a hell realm as if it was already there, because it wasn't, but the karma that caused the emergence of your hell realm, in which you are in the center of your hell realm, when that karma is exhausted, then you will die from that hell realm, and the hell realm for which you were in the center vanishes, dissolves right back into the substrate. But there were other beings there in that hell realm. So even though the hell realm for which you were in the center vanishes, they're still there. And they will say, oh, you're gone. And then another one, let's say Jack, his karma is exhausted. So the hell realm he was experiencing, that vanishes. But then there's Mary, and she's still there. And so how can this happen? Very simply. There's shared karma, common karma. And when it's exhausted, when all of the karma of those multiple beings in the hell realm, when for each one of them their karma is exhausted, that particular hell realm that they were occupying dissolves into their respective substrate consciousness. Então, não é bem correto dizer que o karma nos impulsiona para os infernos, né? Porque não existe um inferno que está ali esperando a gente chegar ali, impulsionado pelo karma. Na verdade, por conta do karma, do nosso karma e das nossas propensões, esse reino dos infernos, ele emerge do nosso substrato. Da mesma forma que para os outros seres que compartilham do mesmo karma, né? Então, esses outros seres que estão ali, para eles também o inferno emerge do substrato deles, né? Então, mas daí quando esse karma que impulsionou, entre aspas, que fez com que esse reino surgisse, né, para nós, e nós tivéssemos esse renascimento nesse reino. Quando esse karma se esgota, então esse reino para nós desaparece de novo no nosso substrato. E nós vamos ter outras experiências. Mas aí para o Jack, por exemplo, que está lá no reino dos infernos, para ele nós desaparecemos, nós morremos, né? Mas para ele, aquele karma ainda não se esgotou, aquele inferno ainda continua existindo para o Jack. Aí quando o Jack morre, fica a Mary, por exemplo, aquele reino continua existindo para ela. Até que o karma de todos aqueles seres se esgote completamente e aquele reino desapareça completamente na consciência substrato. Mas lembra que cada um é o centro da sua mandala, né? Então, enquanto existir aquele karma que é compartilhado entre todos os seres que se renascem no mesmo reino, aquelas aparências se sustentam e depois, uma vez que o karma é esgotado, ela se dissolve. Same is true if you're born in the animal realm. We tend to think, well, hell realms, they're probably just arising for your consciousness like a bad dream. Deva realm, a really nice dream. But animals are real. They evolve through time. Human beings are real. It's very easy to reify that which we can see with our eyes. But in fact, there are no animal realm, human realm, are no more real than the hell realm, Preta realm, Asura realm, or Deva realm. So when you're born as an animal, once again, you are in the center of that animal realm that emerges from your substrate consciousness. But again, there's a lot of collective karma. So you have a lot of animals around you. You may be a bee in a beehive.
You're in the center of your beehive, but so is every other bee in that beehive. They're in the center. And when you die, you're vanished, but the other ones are there. But there is no beehive independently of all bees. Because every world is arising relative to the mind of one or more sentient beings. Então, os seres, o reino dos animais é exatamente a mesma coisa. A gente pode pensar, ah, tá bom, vai, o reino dos infernos é meio parecido com um sonho ruim, o reino dos deuses é meio parecido com um sonho bom, mas o reino dos animais é exatamente igual. Um animal, aquela experiência de reino dos animais emerge devido ao karma passado dele, e daí ele tem aquelas experiências de reino dos animais. Mas como a gente vê isso, a gente pode achar, ah, isso é real, né? Mas o reino dos animais e o reino dos humanos não é mais real do que o reino dos infernos, ou dos fantasmas famintos, ou dos asuras, ou dos deuses, né? Cada ser está no centro da sua mandala, né? Então, esses reinos emergem conforme o karma dos seres. Quando, por exemplo, uma abelha, né? Quando ela renasce como uma abelha, ela tem esse renascimento como uma abelha, e ela está numa, acho que colmeia, né? Como que chama? Coletivo de abelha. No reino das abelhas, vamos dizer assim, né? Ela está ali convivendo com outras abelhas. Todas aquelas abelhas compartilham do mesmo karma, por isso surge aquela experiência compartilhada, né? Mas quando todos aqueles seres desaparecem, todo aquele karma é esgotado, aquele reino das abelhas também se esgota e também desaparece. Né? Então, é assim com todos os reinos, com todas as experiências em todos os reinos. A gente tem a sensação que é mais real porque a gente vê, mas isso não é verdade. And now here we are in the human realm. Now clearly one of us dies, the rest of us remain. Another one dies, we remain. We die, they remain, obviously. But remember that all the appearances, isn't this obviously true? That all the appearances of the people around us, let alone the environment, animals, and so forth, but all the appearances of people that we experience are arising in our own substrate. Not a shared substrate, our own substrate. It's not a collective unconscious, it's individual consciousness, the substrate. So everything that we see of each other, and then we know each other. We know this person is very kind, this person is very impatient, this person is very generous, and so on. Everything we know about their minds, everything we think we know about their minds, all of these arise also in our own mind stream, in our own substrate. And so we're not simply perceiving other people as they are in of themselves. We are perceiving them relative to us, and the appearances of them arise in dependence upon our sense of faculties and our impressions of them. What kind of a person is this? We paint them with the palette of our own experiences. We see people fundamentally being like ourselves. You can't perceive or apprehend a person who is more evil than you and still know that person. You'll see them only within your bandwidth of evil. That this person is far more evil, that you won't pick that up. And likewise, if you perceive a person incredibly virtuous, high realization, you won't pick that up either because you don't have those colors. You don't have those colors in your palette. So it's all relational, all relational. And when you die, all the people in your mandala, as they arise to you, will vanish into your substrate. But they won't vanish, of course, because they're in the center of their mandala, and you will have just vanished from their mandala when you die. None of these are any more real than any others. And of course, the center of every mandala, every person, is empty of inherent nature. You look for that sentient being, you can't find that sentient being. So all of this is an illusory display. We are not in reality sentient beings. There was never a point in time when we became sentient beings. This sentient being we think we are isn't actually located anywhere. And this sentient being you think you are will not actually go anywhere when you die. That's samsara. Então, estamos nós aqui no reino dos humanos, né?
Então, obviamente que quando esse nosso karma se esgotar e nós morrermos, né, os outros vão continuar, né? Nós vamos desaparecer para eles, mas eles, no centro da mandala deles, vão continuar tendo a experiência do reino dos humanos. Mas todas as aparências que nós temos das outras pessoas, de como elas surgem para nós, de como a gente pensa que a mente delas é, a gente vê as pessoas, essa pessoa é paciente, essa pessoa é bondosa, essa pessoa é... todas as aparências que a gente tem da pessoa, da mente da pessoa, são todas as aparências que surgem no nosso substrato. Então, a gente não percebe as pessoas como elas são por si sós. Nós percebemos as pessoas e as mentes das pessoas de acordo com as nossas estruturas de mente, com a nossa percepção, né? Então, é como se a gente pintasse as pessoas a partir da paleta de cores que nós temos. Então, quando nós encontramos uma pessoa que é muito, muito mais malvada, maldosa do que a gente consegue imaginar, a gente não percebe, porque porque ela está além da nossa gama de percepção de maldade, né? Da mesma forma, quando uma pessoa é muito bondosa, muito virtuosa, mas além do que nós conseguimos perceber, aliás, além do que nós temos na nossa experiência, a gente não percebe também, como se a gente não tivesse aquela cor na nossa paleta. Então, nós só percebemos as pessoas e as qualidades das pessoas dentro do nosso conjunto de percepções possíveis, né? É como se a gente tivesse essa paleta de cores. E quando elas fogem desse conjunto, a gente não consegue perceber. Então, é claro, então, que quando nós morremos, todas as nossas aparências das outras pessoas, inclusive, também se dissolvem no nosso substrato. Os outros continuam, mas as aparências que nós temos dessas pessoas também se dissolvem no nosso substrato, né? Mas, então, cada ser está no centro da sua mandala, mas esse centro da mandala, esse ser senciente que está no centro da mandala, é vazio também de existência inerente, né? Esse ser senciente, ele não veio de lugar nenhum, não teve nenhum momento do tempo em que esse ser senciente passou a existir. Ele não existe em lugar nenhum nesse momento, e quando ele deixar de existir, ele não vai para lugar nenhum também, né? Então, são aparências vazias sempre dos centros das mandalas. E esse é o Sansara. Obrigado. Tá sem som, Flori. Oi. Então, foi aí onde ele parou agora, terminou de explicar essa partezinha que a gente leu, e aí ele vai ler a parte seguinte do texto, que é o finalzinho da fase 3. Certo? E a gente vai parar aqui, que é onde a gente vai retomar com a Gê no próximo domingo. Vou passar para ela a lição que a gente fez hoje aqui, essa retomada. E eu acho muito maravilhoso, né, gente? É muito maravilhoso, gente. É muito complexo, muito profundo, assim. Então, a gente só tem mais é que agradecer, ficar feliz de ter essas bênçãos e poder receber esses ensinamentos, né? Que a gente possa aspirar a realizar, aspirar a entender, como o Roberto colocou aqui, né? Aspirar a entender e aspirar a realizar. Compreender, ter experiência e ter realização, né? E a total confiança, né? Que é as fases que a gente vai aprofundar a prática, né? Que a gente possa ter esses méritos, assim, né? E aproveitar. A gente não tem noção do que da preciosidade que é isso. Senão a gente parava tudo, como o Buda fez, assim, ia para a floresta. Não é que o Buda ralou sozinho, meio assim, né? Mas a gente parava tudo mesmo. Tudo bem. A gente vai seguindo, né? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Assim, alguém quer falar alguma coisa? Está liberado o microfone. Tá tudo bem? Foi bom a gente ter feito essa reconexão, assim, né? Com o texto, né? Porque o texto é muito profundo, então a gente tem que estar voltando para ele, assim. Né? Aí eu queria só avisar vocês que, claro, a gente vai seguir, lembra, nós estamos terminando a fase 3, o Lama, nesse retiro de 2021, o Lama foi até a fase 4, aí nesse retiro do ano passado, 2022, ele seguiu fase 5, 6, pulou a 7 e deu a 8, finalizou que a gente vai seguir estudando com a G, né, aos domingos, e eu só quero dar um spoiler para vocês, que na terça-feira à noite, quando a gente terminar o estudo dos fundamentos, foi o livro Budismo Tibetano, que a gente está estudando,
eu já conversei com o G hoje, eu confirmei assim com o G, vou seguir por aí. Minha aspiração é continuar a gente se conectando, quem tiver interesse, claro, aqui dessa sanga, né? Nós estamos juntas, eu estou só ajudando a G na sanga aqui do Lama Lomas. É a gente seguir com os ensinamentos de Dujon Limpa. Agora eu vou pegar o quê? O Vajra Essence, que é o texto mais profundo dele, nas fases 1 e 2 que estão liberadas. Lembra que o Vajra Essence ele está dando nos retiros de 8 semanas. Esse ano agora ele vai terminar, ele vai terminar a fase 6, dar um pedacinho da fase 7, que ele não vai dar, porque é Togal, né? E terminar a fase 8. Então, foram 4 anos que ele passou um retiro de 8 semanas, dando todo o ensinamento do Vajra Essence. Só para você ter uma ideia, esse livro aqui é a fase 1, Aquietando a Mente. E esse livro aqui, Investigando a Mente, é a fase 2 do Vajra Essence. Então, assim, a gente que está com essa conexão, pretendendo continuar desbravando esses ensinamentos, nos inspirando para praticar. Então, por exemplo, se a gente quer realmente uma hora tomar a decisão de praticar Shamatha, fazer um retiro de Shamatha para atingir Shamatha, é legal a gente ter estudado esse livro aqui, né? Stilling the Mind, Aquietando a Mente, que é a fase 1 do Vajra Essence com todos os detalhes. Super detalhado. Então, a gente vai seguir na terça-feira estudando o Vajra Essence devagarzinho. Não sei qual vai ser o tempo que a gente vai levar, mas o objetivo é a gente passar pela fase 1 e depois fase 2 do Vajra Essence, nas terças-feiras, beleza? Só dando um spoilerzinho. A gente vai começar, acho que em março, porque a gente ainda vai terminar, ou em fevereiro, depois do carnaval, sei lá. Assim que terminar o estudo do budismo tibetano, né? Ainda tem, acho que, mais uns 2 encontros para terminar. E a gente vai seguir por aí, tá bom? E na quarta-feira, que vai esvagar o horário lá da G, porque a G não vai poder continuar conversando com ela, ela sugeriu, que eu pensei em fazer um estudo do Prajna Paramita nas quartas-feiras, para quem quisesse. Mas ela falou, por que tu não segue, então, com o budismo com atitude? Que a gente já leu um tempo atrás, mas eu queria continuar com os ensinamentos de Lojon na quarta-feira. Aí, então, a gente decidiu, quando a G concluir os 8 versos, eu vou seguir com o budismo com atitude, lá, estudando o budismo com atitude para quem quiser. Tá bom? Na quarta-feira, até a G poder liberar o horário dela, retomar de novo, e aí oferecer uma outra coisa interessante de Lojon, assim. Ou sempre que ela puder, ela aparece e a gente vai compartilhando com ela, tá bom? Então, a gente vai, só para vocês ficarem sem ter essas ideias que vão acontecer agora esse ano. Beleza? Então, tá bom, queridos. Alguém quer comentar? Eu tenho que sair, Flori, desculpa. Tá bom, querida. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Faz a dedicação rapidinho aí. Vai. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, queridos. Então, tá bom, queridos. Então, vamos fazer a dedicação rapidinho aqui, porque eu já chapolei aqui o tempo. Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Claro que para isso eu tenho que me liberar. Sonandita Jezipani Tobnene Pedrana Panjeshin Kegana Chibalmutrupai Shipetsoledroadroa Show. Vamos fazer só a prece do Lama Alam. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação e nunca soltar a nossa mão até que a gente atinja a completa liberação. Peço para que os ensinamentos, a propagação dos ensinamentos de Dujon Limpa, a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, e seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Vamos fazer agora a última. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana,
e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidida, Odin Lama Drigini, Gewati Kamalupa, Dei Salagopa, Shu. Então, foi isso, queridos. Obrigada pela companhia, pela paciência aí, ter esperado. Então, bom retorno, né? Tá bom, querido. Boa semana a todos. Eu também. Obrigado, Vamos praticar. obrigado, gente. Tchau, querido. Obrigada, gente.